Uma boa noite a todos vocês que já estão aqui conosco em mais uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Bem, gente, hoje, antes de apresentar a nossa convidada, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. No dia 28 de novembro do ano passado, eu caí de madura e acabei passando por uma cirurgia, tive que parar com a Hora da Prosa, mas com a graça de Deus, estou aqui de volta. Passei um período complicado, mas não muito complicado, né? O que é da gente, a gente não coloca na porta dos outros, mas eu devo essa explicação a vocês que sempre me seguiram, sempre torceram por mim, e naquela época ficava difícil falar sobre isso. Mas hoje eu quero primeiro agradecer a Deus, né? por estar aqui novamente, por estar bem, por ter voltado a andar, né? Eu adoro uma rua, então tem que andar mesmo. E eu quero agradecer a cada um de vocês que me ajudaram nesse período, né? Eu tive o apoio de muitos amigos, o apoio da minha família, e eu quero dizer a vocês que hoje para mim é só gratidão, né? Eu sou muito grata às pessoas que rezaram por mim, que torceram por mim, né? Valeu, estou aqui de novo, graças a Deus e graças à torcida e à oração de cada um de vocês. Bem, gente, e agora, para a gente começar a nossa prosa, eu quero apresentar para vocês uma grande amiga, uma pessoa que eu conheci quando eu trabalhei em Barbacena, cidade vizinha. É a minha grande amiga Cidinha Umbelino. Seja bem-vinda, viu, Cidinha? Na cozinha da minha casa. Foi um prazer, Cristina, estar aqui no reinício seu, né? De um espaço que é essa prosa que eu acompanho há mais tempo. Você foi feliz em começar esse seu programa e eu fico muito grata de estar reiniciando junto com você. E é bom reiniciar com os amigos, menina, né? renovar é bom demais. E a Cidinha, já tem uma coisa em comum comigo, a altura. Nós somos da mesma altura, né, Cidinha? Gente, Cidinha, ela é servidora pública há 44 anos na FEMIG em Barbacena. E ela tem uma expertise em saúde mental que só quem a conhece de perto, que sabe do conhecimento que ela tem nessa área. E ela também é enfermeira. Mas, se a gente ficasse aqui falando da Cidinha, da pessoa dela, uma noite seria pouco. Porque a Cidinha, você passou por, eu acho que todos os como é que vocês chamam? Todos os setores, né, da FEMIG. Sim, Cristina, eu tenho muito orgulho de falar que eu não sou funcionária pública, eu sou servidora pública. Eu tenho comigo isso, eu vim para servir as pessoas. Né? Nesse momento, eu tenho muito orgulho de ser uma servidora pública da FEMIG, um espaço que deu um nome horroroso para a nossa cidade, que é a Cidade das Rosas. Na verdade, né, a Cidade das Rosas deixou de ser para ser a Cidade dos Loucos, e não é verdade, né? Aqui é um lugar que cuida, promove e resgata tudo aquilo que é possível. Então, eu aprendi muito, passaram várias pessoas, são colegas que se tornaram amigos, que ficam tempo longe. Então, você me pergunta, como é que você está há 44 anos? Nem eu sei, porque eu não sofri nem um minuto sequer. Eu tenho o maior prazer de ainda estar lá e ainda sendo voz daqueles moradores que vieram para cá sem pedir no trem de doido, e eu continuo a minha luta, que eles não têm que sair daqui porque existe uma ideologia que tem que acabar do hospício de Barbacena. Mas, assim, é uma questão que a gente fala depois. Hoje não falar sobre saúde pública, porque sobre políticas públicas, porque aquilo que eu acredito que o Brasil teve uma coisa muito interessante desde os primórdios da nossa existência, né? O dia do fico. A gente sabe que os poderosos queriam levar o nosso imperador na época, e o que ele arrumou para que não fosse? Ele foi para uma janela e ficou o dia do fico. Por que o dia do fico foi importante e ele ficou? Porque o poder emana de um povo. Com certeza. Né? Eu não tenho dúvida disso. E esse povo precisa acordar de novo. Foram 2 anos de pandemia, foram 2 anos que a gente teve para repensar a história, para repensar a história pessoal de cada um.
e a gente se colocar naquele lugar que é nosso, de estar fazendo com que as políticas públicas aconteçam. E a gente tem, assim, eu falo que existe um triângulo, é uma base mesmo. Nós somos a base da saúde, a base desse triângulo, por quê? Saúde é promoção de vida, é gente, é pessoa. O que você vai fazer se nós não existíssemos? O mundo não seria um mundo. A pessoa, o cidadão, o indivíduo, o sujeito, ele é parte dessa construção existencial da humanidade. Então, eu coloco como base desse nosso triângulo a saúde. Aí você vem de um lado, a segurança. Por que a segurança? Porque você tem que ter essa segurança, você tem estrutura para promover uma saúde. E do outro lado, vem a educação. Porque um povo com educação, ele vai avançar, ele vai construir, ele vai ser livre, ele vai ser um cidadão com direitos adquirido e construído por ele ter esse conhecimento, o saber te dá o ele vai poder. brigar pelos seus direitos. Com né? certeza. Quando a gente fala brigar, não é brigar, né? Não, é uma forma luta de falar. conquista. É uma luta de conquista. Isso Sim. aí. Cidinha, eu esqueci de falar uma coisa a seu respeito. Gente, além de tudo que eu falei no início, a Cidinha também é carnavalesca. Né? Eu a conheci por isso, e porque você falou trem de doido, aí eu lembrei do bloco, né? Do bloco Sim, da FEMIG, que você está sempre lá lutando com o pessoal. Sim, Cristina, o bloco nosso ele foi uma história muito bonita. A gente levava alguns moradores para participar do carnaval, e aí eles lá se envolviam, era parte do folião. E aí a gente resolveu, os profissionais lá todos, né? Desde os auxiliares de serviços gerais até o doutor, a gente resolveu arriscar. E foi assim uma coisa fantástica. O bloco teve, até a pandemia, a gente tinha 20 anos de existência, né? Não foge daquilo que é. O carnaval é o maior movimento de inclusão social. Sim. E o nosso bloco, você mesmo teve uma época lá na Assinatura, o nosso bloco termina com mais de 2.000 pessoas na rua. Né? A gente Sem contar que a Rede Globo fica esperando. É o único dia que tem TV aqui na cidade de Barbacena, né? Então, assim, você vê que a gente tem os parceiros, que é o bloco Cenário da Alegria, que bate pra gente, junto com a gente. É uma história muito bonita. Como tudo aquilo que diz respeito à promoção de vida da FEMIG Barbacena, assim, é um grande ganho de todos os profissionais que lá se envolvem. Todos, igual eu te disse, do faxineiro ao doutor. Existe um amor, um afeto pelo que a gente faz. O resultado é sucesso mesmo, né? Gente, vocês perceberam também que eu mudei o assunto rapidinho, né? Mas nós estamos aqui hoje para prosear sobre a saúde pública. Você estava falando da questão da segurança, da educação e da saúde. Cidinha, eu sou muito favorável ao SUS, sabe? Eu sou assim, eu brinco que eu sou a fã número 1 do SUS, Sistema Único de Saúde. E eu defendo o SUS. Mas, quando eu vejo você falar sobre segurança, sobre educação, vem uma resposta de um questionamento que eu sempre faço. Eu sempre, quando defendo, eu falo, gente, porque às vezes a pessoa fala, é horrível, não presta, não é assim que as pessoas falam? Eu falo, gente, falta conhecimento. Sim. Porque tem muita gente que não consegue fazer o uso do SUS porque não tem o conhecimento como usar o SUS. Não é isso? Sim. Então eu gostaria que você voltasse lá no início de novo e falasse, estendesse um pouco mais a questão da segurança, a questão da educação, para a gente chegar lá no SUS. Me ajuda aí. Ô, Cristina, quando você vê, assim, por exemplo, vamos na segurança, né? Hoje em dia, a Polícia Militar, ela é um instrumento educacional, não é só um instrumento de repressão. E aí, o que você tem que fazer para você colocar isso de uma forma mais usual para o povo? Porque é o povo que vai fazer e determinar como que a coisa vai acontecer. A Polícia Militar já lançou o CONCEP, que são as questões regionalizadas, para ter alguém mais próximo, muito bacana. Muito bacana, uma polícia mais próxima da comunidade. Sim. Tem o PROERD, que é aquele trabalho para evitar o uso de droga precoce, porque você tem que entender o seguinte, o uso da droga precoce vem também lá no serviço
educacional e de serviço social. O que você oferece para ele? Nada. Aí vem o poder paralelo, que é a questão da droga, que leva ele para lá. E aí, o que acontece quando ele é levado para isso? Aí o PROERD na escola tem feito um trabalho bem amplo mesmo. É só você ir. Você, quando povo, você tem que conhecer quem é seu comandante. Quem são as pessoas que estão ao lado dele fazendo as coisas? E lá no batalhão, eu te falo porque eu vivi isso e vivo. Batalhão é um lugar de porta aberta. Então, se organiza, vai no conselho pequeno do seu bairro, vai conhecer essa estrutura lá, você vai ser bem recebido, eu tenho certeza que vai ser bem recebido. Então, a segurança é um instrumento nosso. É lógico que tudo na vida tem que ser alguém que organiza. Você tem que ter aquela pessoa que é o pensador, que está lá, que está estruturando. Mas se ele ficar pensando sozinho, e você dá conta, não for lá participar, você vai receber o que ele puder te dar. E você não vai ser melhor se você não conseguir ser melhor que ele. Então, são coisas, é um caminho de ida e volta. Você vai lá, ele vai vir para cá te trazer. Um caminho de mão dupla. De mão dupla. Então, eu acredito muito que a segurança, ela está com uma estrutura boa. Ela não é mais aquela segurança da ditadura que somente representa. Ela é uma segurança uma segurança que promove a forma de trabalhar, porque ela é compartilhar com você. Então, faça esse caminho. Tenta buscar de volta, reativar de forma efetiva os conceitos que estão por aí. Eles existem. Está faltando a participação popular. Então, assim, vamos buscar, vamos mexer. Na educação, esse governante não tem muito interesse que a gente cresça na educação, né? Então, vamos buscar isso. Vamos cobrar daquela secretária de educação tripartite, né? A gente tem isso no nosso Brasil. Você é tripartite sempre. Governo federal, estadual e municipal. Vamos buscar tudo isso, gente. A gente tem que ter bem formado dentro da gente que todo mundo que está no serviço público é servidor do povo. Com certeza. Deve ser tratado com educação, com respeito. Mas também tem que ter o compromisso de ser. Não pode ser funcionário público. Você tem que ser um servidor público. Você está lá para servir. Claro que você tem que ser solicitado com educação, com cortesia, né? Gentileza não ocupa lugar, Chico. Ela só avança e abre caminho. Gentileza gera gentileza. Então, assim, a educação nossa, ela precisa ser mais fortalecida. A gente vê que as professoras estão desgastadas, porque tem que ter 2, 3 empregos. E aí vamos tentar ser parceiro delas. Não se esqueça uma coisa que é básica. Educação é em casa. A escola, ela tem que te dar conhecimento científico. Quem tem que educar o filho é o pai e a mãe. Isso está ficando muito difícil hoje em dia. E a gente tem que achar o porquê dessa dificuldade. Aí é a família, né? E é uma... Eu às vezes, nós já recebemos aqui, na hora da prosa, professores, e eu penso assim, como que ainda existem políticos que não valorizam essa classe? Não. Né? É o que você disse aí no início, quando você fala, eles não querem que as pessoas sejam cultas. Eles não querem. E, né, lógico, não são todos, mas existe uma meia dúzia que briga o tempo inteiro para que a gente não tenha conhecimento. Porque fica mais fácil manipular. Claro, né? Isso já é assim, notório mesmo. Agora, quem pode mudar isso é só a gente mesmo. Essa questão das crianças na escola. Isso é uma questão de parceria mesmo. A mãe tem que ir na escola. Ela tem que compartilhar com aquela professora que fica com o filho dela uma grande parte da história dele. Né? Então, se você deixa isso sem a participação sua familiar, isso não avança. Porque como que a criança vai voltar para um lar onde lá tem discórdia, álcool, briga. Então, você vê, é tudo uma formação, é o que eu te disse, a educação, ela está muito amarrada na questão do social mesmo. Sim, com né? certeza. Do social mesmo. Então, vamos fortalecer os CRAS que existem por aí, que faz parte daquela parte lá de baixo da questão da saúde, né? Que são políticas que estão amarradas a metas a serem cumpridas, né? Então, eu acredito muito, muito mesmo que as nossas mudanças, elas começarão a ter um efeito positivo
com a participação social, com a gente saindo da cadeira. Você vê só na pandemia, era aquela confusão de enfermeiro para isso, enfermeira aqui, tivemos N jovens médicos recém-formados que viraram estatística, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, tudo é aquela panelaça, todo batendo palma, e hoje você vê aí uma briga por um piso melhor, a gente não vai trazer isso agora, que isso é muito amplo. Aí você vê aí que, assim, depois que passa aquele susto, eu imaginei, dentro da minha simples, né, e honesto pensamento, que a pandemia iria mexer com o nosso temor a Deus. Eu também pensei isso. Sabe? Eu costumava falar, Cidinha, durante a pandemia, que foi, nossa, foi uma fase horrível, horrível. De muitas perdas. Eu me lembro que na Rua 15, em Barbacena, eu e um amigo, que por sinal participava aqui com a gente na hora da prosa, eu e ele apenas. Tinha mais ninguém na Rua 15. Ninguém. Nós tiramos até uma foto. Aí eu falei, gente, tem que tirar uma foto e guardar isso para que no futuro alguém veja. Porque é inacreditável você pensar que numa Rua 15 só estavam nós dois. E eu imaginava com tanto sofrimento, com tanta coisa dor mesmo ruim, né? Que nós passamos, mas tiveram famílias que passaram assim, foi um trágico, né? Algumas famílias foram trágico. Eu imaginei de nós, seres humanos, voltarmos dessa pandemia muito melhores. Eu desejaria isso e esperava isso também. E imaginei que fosse acontecer. Alguns voltaram, mas outros não. Eu acho que para muita gente, assim, a pandemia foi apenas uma fase. E para quem foi, para famílias que perderam, e para as próprias instituições mesmo, governamentais, a gente não passou de estatística de perdas. E só a gente, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto sujeito, vai conseguir fazer essa mudança. Porque a política pública, ela está aqui, mas ela é só um tipo. A pessoa, o cidadão, o sujeito, o indivíduo, é ele que vai fazer isso aqui movimentar. Né? E a gente ficou meio que parado, meio que, como diz o Pablo de Mello, todo mundo vivendo mais ou menos. Quem vive mais ou menos não vive, né, gente? É uma frase do Pablo de Mello que eu achei muito interessante. Quem faz tudo mais ou menos, nada faz. Né? Quem não faz consegue tudo... concluir, né? Você não consegue concluir. Não consegue. Então, assim, essas duas hastes que sobem a nossa pirâmide, elas são extremamente importantes. Que é a segurança, aquela segurança que promove, que constrói, que também coíbe se for necessário, né? Mas, assim, hoje em dia é muito pouco. E aquela educação que tem a participação da mãe, do pai, do tio, do avô, da comunidade, aquelas festas, tem mãe que acha horrível, né? Um momento de confraternização muito bonito, que esse mês, então, por exemplo, que é a quadrilha, né? Sim. A criançada adora. Então é hora de confraternizar, de conhecer, de conversar. Conviver tem que ser prazeroso. Se Deus quisesse que a gente fosse sozinho, nós não nasceríamos de uma mulher, de uma ligação entre um homem e uma mulher, não deixaria uma família, que nem sempre é aquela que a gente gostaria, mas é que Deus nos deu, né? Vamos pensar naquele nosso lar, né? Eu só agradeço. O tempo todo. Se Deus viesse aqui na Terra e falasse assim, Cristina, você quer nascer em outra família? Eu ia dizer, de jeito nenhum, eu sou apaixonada pela minha família. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque assim, é a base de tudo. E assim, aquela família... já virou até uma doença, sabe? Ô, Cristina, essas doenças são boas, claro que não tem remédio contra, né? É verdade. Ela tem que ter aquela medicação que estimula. Então, eu acho que assim, essas duas artes nossas aí, elas são muito básicas. É o triângulo da sobrevivência. E quando a gente fala da saúde, Cristina, é na essência da saúde mesmo, né? É a vida sem doença, sem problemas. É o que a gente deveria estar buscando. E quando você me pergunta do SUS, você é a fã número 1, eu devia estudar com você, meu amigo. Muito mesmo, porque não tem plano melhor. A gente não sabe usar mesmo. Né? Cidinha, eu já vi algumas situações de pessoas que precisavam de vacina,
que há 10 anos atrás custava R$ 65.000 mensal. E o SUS foi o pai dessa pessoa. Né? Eu vi alguns casos de vacinas que custavam 15, 16 mil mensais e o SUS acolhia essa pessoa. Então, assim, se eu, em algum momento, falar contra o SUS, eu estaria sendo injusta, porque eu presenciei muitas vezes o SUS abraçando, acolhendo mesmo o cidadão. Mas o que me deixa triste é porque a falta de conhecimento faz, às vezes, algumas pessoas ficarem na fila. Fazem algumas pessoas não terem a oportunidade de usufruir. Mas tudo isso é a falta de conhecimento, às vezes, do paciente e do servidor. Sim, Cristina. E às vezes as pessoas não orientam. Não orienta, e você tem que saber, por exemplo, que o SUS ele tem a questão da atenção primária, né? Que é lá onde você mora. Você conhece o seu secretário de saúde? Faça essa pergunta. Você conhece o seu diretor das questões de regulação de lei, regulação de consulta, qual que é a demanda daquela consulta, onde é que eu posso ser atendido naquilo, qual que é a referência da minha cidade. Barbacena é uma cidade polo, né? Sim. Ela é a Macro Centro-Sul, então ela tem um SAMU bem amplo, ela tem várias questões, foi montada na cidade as referências, cardiologia vai para um lugar, neurologia vai para o outro. A gente tem uma base aqui que volto a te falar, que eu adoro saúde mental, porque a gente foi a raiz e nós, enquanto servidores, promovemos e pensamos lá na frente, quando a gente criou o regional, que assim, gente, é um hospital fantástico. Você vai para o regional, lá é uma estrutura meio feia, né? Porque vem de um hospital psiquiátrico. Eu tenho muito a agradecer, porque o dia que eu caí, o SAMU me levou para o regional. E, sinceramente, fui super bem atendida. Muito. Eu fiz minha cirurgia alguns dias depois no Ibiapaba. Mas no dia que eu realmente machuquei, eu fui para o regional e fui muito bem atendido. A prestação de serviço no PA é uma coisa assim, escandalosa de boa, né? A medicação, lá você está lá, você recebe medicação de melhor qualidade. Sem falar dos meus colegas, enfermeiros, técnicos e auxiliares, né? Que é um atendimento bacana também, né? Então, assim, o regional dá um suporte para macro e micro para cidade muito grande. Você tem o Ibiapaba, que faz uma questão bacana. Você tem a Policlínica com a referência dela. Tem a Santa Casa com a referência dela. Então, a gente está precisando melhorar esse serviço. Precisa melhorar o álcool e droga? Sim. A saúde pública nossa em saúde mental. Você esqueceu que saúde mental não é só aquele paciente psicótico. A gente está com um problema sério de dependência química, né? Não é isso só no mundo inteiro, no né? mundo inteiro. Mas assim, o que a gente pode fazer para isso melhorar a nossa cidade? Né? Vamos começar a fazer o dever de casa, dever de casa. O presidente do Conselho, que é o Conselho de Secretário de Saúde, ele tem o privilégio de ser daqui, de Antônio. Né? Ele é um jovem que, assim, pelo que eu estou acompanhando, ele é visionário. Né? Nós temos em Bertioga uma pessoa que tem uma grande experiência também. A gente vem aqui com pessoas, e a sua cidade, Cristina, então, no caso, é um berço que tem muitas pessoas que têm conhecimento em políticas públicas. Então você pode avançar muito mais do que vocês estão avançando. Barbacena precisa melhorar. Né? A gente tem que ter esse compromisso de conhecer. E o SUS, ele é a melhor política pública para a saúde. Mas demanda muita espera. A gente tem que entender o seguinte, saúde, ela não tem preço, mas ela tem custo. Por isso que a atenção primária precisa ter um investimento maior de conhecimento do seu conselho de saúde. Quem são os seus conselheiros de saúde? A parte do usuário. Eles estão lá brigando por você? Eles estão acompanhando as verbas que chegam? Temos que buscar isso. Na realidade, Cidinha, eu vou um pouco além. O SUS
é o melhor sistema de saúde, desde que se tenha um bom gestor. Ah, não tenha dúvida. Né? Não tenha dúvida. Porque não adianta o SUS ser maravilhoso se, um exemplo, se você for gestor e não conseguir gerir aquilo que o SUS oferece. Sim, né? você tem que saber buscar. Tem que saber buscar. Aonde eu falo que falta essa informação para as pessoas. Não é? Porque é muito fácil você virar para uma pessoa e falar, não tem, não consigo, né? Seu problema é muito sério, vai demorar muito, mas às vezes a pessoa que está à frente, ela não corre atrás, ela não luta pela população. E acho que uma coisa que você não pode nunca colocar, você tem que avaliar o sujeito que está precisando de você, porque a sua urgência surge. Eu não tenho que falar que a sua urgência não é urgência. É você que está com a dor, é você que está com o problema. Então, a sua urgência é sua urgência. Eu tenho que ter respeito por isso. Eu tenho que te atender e ajudar você a correr atrás. Porque, igual eu te falei, tudo no nosso sistema do Brasil, ele é tripartite. Tem um município, se não conseguir no estado, pensando, vai no federal. Que tem que sair, tem. De alguma forma. Tem que sair. E é necessário sair. Agora, se você tiver um bom gestor, se as pessoas pararem de ser chefias e serem gestora de serviço e de pessoa, eu acho que a gente já vai ter um passo à frente da qualidade de vida. A partir do momento que a pessoa aprender que eu estou nesse lugar, eu não sou desse lugar, eu estou. E quando eu estou, eu tenho que ter o comprometimento de buscar qualidade para atender as pessoas naquele cargo que eu estou responsável. Né? Eu não sou, eu não sou uma enfermeira o tempo inteiro. Eu estou enfermeira e quando eu estou lá de enfermeira, eu tenho que fazer valer aquilo que eu estou lá. Eu estou lá para promover a vida, para promover a qualidade de vida, para promover a saúde, para me administrar a medicação de forma correta. Eu estou lá para isso. Estou lá também na minha função de enfermeira para fazer a gestão dos meus técnicos de enfermagem e dos meus auxiliares da equipe da qual eu sou parte e eu tenho um comprometimento maior, porque eu tenho que fazer aquilo que você falou, buscar a forma da assistência que eu tenho que dar ser completa. E eu acho que, te dando como exemplo a minha pessoa, isso vai para quem está em outras funções. A gente não é chefe, a gente não é dono, a gente está em um determinado momento da função. Até porque a gente não sabe até que hora e que dia nós vamos ficar por aqui. Por dois motivos. Um dia você pode chamar ao nosso exemplo do jovem prefeito de Vasconcelos. Às vezes você está no auge daquilo que você está promovendo, todo contente, Jesus com a sua hora. Chegou, você vinha até vambora, aqui, né? né? Você vinha até aqui, agora você vem para cá. Né? E aí você pensa, quem ficou pensa assim, puxa, o cara estava. Mas sabe lá, se lá para frente o caminho ia ser mais complicado, a Deus tudo pertence, né? Eu acredito disso, né? Mas o Cidinha, o ser humano, voltando um pouquinho lá na pandemia, quando eu disse que eu imaginei que o mundo ia ser melhor, porque às vezes a gente vê que o ser humano não está tendo muita paciência com o ser humano, né? As pessoas estão muito estressadas, elas não sabem mais parar e ouvir, porque, um exemplo, saúde, você falou, a sua dor não é a minha, a sua dor é urgente para você. Eu concordo, a dor é sua, quem está sentindo é você. Só que hoje a gente depara com pessoas que não sabem ouvir aquele paciente, elas não sabem ouvir a dor daquele paciente. Né? Então eu fico imaginando, gente, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Empatia básica. Como também, às vezes, o paciente não sabe entender o cansaço do profissional. Acontece. Não é? Porque às vezes o profissional está ali, ó, virado, porque ele saiu de um plantão, entrou no outro, e às vezes o paciente também não tem paciência de ouvir. Então, eu sempre peço aqui na hora da prosa para que as pessoas repensem, né? Porque se cada um fizer a sua parte, cada um executar o seu papel, a vida pode ser muito melhor. Com certeza. Não pode? Porque olha, quantas vezes você como enfermeira, quantas vezes você deve ter virado dia e noite trabalhando?
Não, É cansativo. a gente vê pessoas que, uma questão salarial, sai de um plantão, pega outro. Tem gente que sai de um plantão noturno, pega um diurno, e aí, às vezes ele precisou ficar um pouco mais, porque o da noite aconteceu algum problema, não foi. Faz assim, 3 plantões virados de 12 horas, não é pouca coisa, Cristina, não é pouca coisa. E uma responsabilidade enorme, né? Então, assim, eu penso que o ser humano, nós, né? Não é o ser humano, nós, seres humanos, nós precisamos, às vezes, parar e repensar determinadas atitudes. E nos envolver mais. É o que você disse. Porque eu sou favorável à política pública, eu gosto muito, sabe? Eu acho bacana o povo envolver, né? Porque ninguém é melhor que ninguém. Não. O que nós falamos aqui, a gente está aqui agora, nesse momento, daqui a pouco pode não estar, apesar que eu vou viver 250 anos. Diz você que vai muita coisa, imagina só. Com essa Então, animação que você vai ser assim. Vou 250 Já vai ter anos. aquela cachaçinha do lado, né, Tio? Com certeza. Mas olha só, eu penso, gente, se a gente mudar as atitudes, a vida pode ser melhor. E o que eu gosto da política pública é esse envolvimento, porque ninguém é melhor que ninguém, né? Mas está faltando hoje um pouco de ouvido. Eu falo um pouco de ouvido. As pessoas falam, mas não param para ouvir. Não existe escuta. E o ouvir, isso aí é para vocês que estão aí participando conosco. Gente, o ouvir é muito importante. A gente saber ouvir. Porque, às vezes, 1 minuto que você para ouvir alguém, é 1 minuto que você aprende algo para poder lutar por você mesmo. Para correr atrás. Sim. Porque às vezes a pessoa não para pensar, porque é o que você disse, o poder emana de um povo. Né? Isso é um exemplo concreto, né? Mas quando a gente fala isso, as pessoas acham que é o poder de achar que manda, de achar que bate na mesa, que grita, que sobe na mesa. E não é esse o poder. É o poder de ouvir, é o poder de tentar ensinar, é o poder de aprender, né? E esse é o poder para que a gente consiga chegar onde a gente precisa. Sim, o conhecimento te traz o poder de saber e de fazer aquilo que é o fomento das mudanças. Mas tem que ser uma mudança coletiva, né? Isso é uma questão que a gente está conversando muito aqui. O SUS é uma questão coletiva. A polícia militar, a segurança toda, ela é uma questão coletiva. A educação é coletiva. Não adianta ninguém querer esse poder que a gente está falando aqui do conhecimento, do saber, ele é para usar para uma convivência coletiva. Então, o que a gente citou aqui em vários momentos nossos, que a gente veio para conviver, né? Se a gente tivesse que viver sozinho, isolado numa ilha, você não tinha exemplo do tempo de Cristo. Ele mesmo escolheu 12 pessoas para ajudar ele a promover a vida. Sim. Né? São os discípulos dele. Eu falo muito, isso acontece muito em filmes de Semana Santa, né? Você sabe que eu trabalho muito com a questão da promoção da mulher, né? Time para a mulher, que é a questão toda. Foram anos trabalhando isso e continuo de uma forma mais ainda retraída. Os homens me perdoem, mas adoro ouvir isso. De uma forma ainda retraída, entendeu? O empoderamento da mulher vem sendo o conhecimento de que ela tem várias coisas que é a modificação daqui. E aí eu falo que esse empoderamento começou lá atrás com Maria. Independente de região que você é. Maria pessoa, Maria mulher. Né? Todo mundo com muito medo do que ia acontecer por causa das perseguições da época, né? Aos seguidores de Jesus. Maria, e aí, uma mulher corajosa. Aí todo mundo, só na época que se era proibido ter alguém, ela resolveu permitir, né? Se a mulher que trazia o Filho de Deus no mundo, ela só foi incondicional de Maria. E aí, assim, você vê que aí todo mundo com medo, ela entra, faz a primeira reunião com os 12 discípulos. Ela direciona, né? Aqueles homens para fazer aquilo que eles deveriam fazer com coragem, com
ser humano vem das nossas entranhas. Sim. Né? Então vamos arregaçar as mangas, vamos ser promotoras desses crianças que a gente está trazendo no mundo, ensinando desde o berço que ela tem que saber o que é respeito pelo outro, o que é buscar os direitos seus e ter a certeza de que a cada direito existe 2 deveres. O primeiro é o respeito ao próximo, o segundo é o comprometimento com as suas atitudes. Então eu vejo muita humanidade por aí. É um sonho ainda, é um delírio, porque no delírio não possibilita, né? Eu penso dessa forma. Eu sou muito sonhador. Eu não falo de ninguém porque eu sonho o tempo todo. Ah, mas quem não sonha não constrói nada não, tio. A gente tem que ter o direito, né, de sonhar, de acreditar. Mas, Cidinha, eu sempre falo com as pessoas, gente, vamos correr atrás, nós temos os direitos, né? E sempre temos nossos deveres, é o que você acabou de falar. A gente não pode esquecer da segunda parte. A segunda parte é né? importante. Porque às vezes a pessoa só acha que tem direito e briga o tempo todo pelos seus direitos. Mas a gente tem que lembrar o que você disse, que atrás dos nossos direitos existem os nossos deveres. Com certeza. E tudo isso, eu sou insistente, sabe? Eu sempre falo, gente, nós precisamos saber ouvir. Acho que é muito importante o ser humano que sabe ouvir. Porque ele ouvindo, ele consegue, às vezes, resolver problemas. E todo mundo acha que não tem solução, ele resolve. Sim. Porque ele parou para ouvir. Você pegando feedback de alguém, você constrói muita coisa. Olha, esse dia quando nós criamos a Hora da Prosa, um dos motivos era isso, sabe? Trazer alguém aqui para prosear, mas trazer informação. Sim. Para a gente poder fazer com que as pessoas parassem para ouvir. E graças a Deus, amanhã nós vamos fazer 2 anos, né, diretora? 2 anos que nós estamos aqui com a prosa. Enquanto você toma uma água, eu quero mandar aqui um abração para o pessoal da Farmácia Bem Popular Brasil. Hoje era para sair um vídeo da farmácia, que é nossa parceira, mas deu um probleminha técnico, né, gente? Para variar, deu um probleminha técnico, isso é normal aqui. Mas a Farmácia Bem Popular Brasil fica ao lado do Supermercado Titão, aqui em Antônio Carlos. E lá você consegue a entrega a domicílio. Vai lá conhecer a farmácia. E a semana que vem nós estaremos aqui com o vídeo da Farmácia Bem Popular Brasil, que é a nossa parceira. Nós temos alguns parceiros, sabe, Cidinha? E que nós, nessa nova temporada, vamos falar assim, né? Vamos esquecer que nós paramos um tempo porque caímos. Nós vamos começar a divulgar vídeos dos nossos parceiros, que são pessoas que ajudam muito as pessoas que participam da prosa, sabe? Você estava falando de promoção, né? A gente estava falando de promoção de saúde. A prosa, às vezes, promove as pessoas que vêm aqui. Nós já conseguimos alguns patrocínios, sabe? Um cara que escreveu uma música para nós temos um maratonista aqui em Antônio Carlos. Então, devagarzinho, as pessoas vão chegando, é o ouvir, né? Às vezes elas ouvem ali e percebem que alguém que está aqui precisa da ajuda e eles ligam, se oferecem, isso é muito bacana. Né? E acho que você tem que continuar, eu tenho certeza, esses passos você deve continuar mesmo. Eu acompanho, você traz coisas interessantes que as pessoas precisam saber, profissionais que a comunidade não tem acesso, como já vimos com fome. São profissionais que estão na lida do cotidiano, que você só vê se você precisar de serviço dele, e ele está lá, ele pode estar te ajudando, independente se está com problema com fisioterapia. E aí o profissional está aqui, você conhecer quem que é o fisioterapeuta, quem que é o fono, quem que é o médico. O papel, né, de cada um. Ele foi lá para a faculdade, fez uma especialização de alguma coisa que ele está servindo, mas ele tem como base o cuidar do outro, né?
né? Uma professora que você traz aqui, ela vai estar passando para vocês ouvirem qual que é a dificuldade que ela tem ao implementar um serviço de educação, né? Como que é aquela... Ela recebe uma criança que vem, às vezes, de um lar que está desajustado, ela vai trabalhar ali. Então, você que é a mãe daquele lar, daquela criança, aquela professora vai querer que você vá na escola. Não é só para falar mal do seu filho, não. É para te ensinar que ele está precisando de uma escuta. E a mãe está escutando por quê? Porque ela é má? Não, gente, não é porque ela é má, não, porque ela só tem dificuldade. Ela vai dar o que ela não tem para dar? Então, aquele minuto que você vai na escola escutar aquela professora, aquela coordenadora pedagógica, ela vai te dar um caminho que você, às vezes, no caos de toda a dificuldade existencial sua, você não viu aquele caminho. Ela está de fora, ela está com seu filho. Seu filho não está com você, ele vai levar aquelas queixas, aquelas dificuldades de lidar com você. Né? Aquele menino que já foi repreendido várias vezes, ele vai ser escutado. Né? Você tem que aprender que aquela carga polícia que está passando, ele está caçando ninguém para repreender, não. Ele está fazendo a busca na sua cidade, para ver se a segurança está boa. Né? Se você quiser parar para falar um oi, vai falar um oi com ele está te repreendendo. Ele hoje é uma polícia educacional, aquele professor de saúde está falando, ele pode estar te dando uma conversa. É corrida a vida do profissional de saúde? Muito. É corrida a vida do professor? Muito. Mas ninguém é tão ocupado que não consiga parar para ter uma conversa. Vamos parar de ficar só no WhatsApp, que é bom, né, gente? Não é ruim, não. Mas está tirando a gente desse espaço de prosa. Você tem que continuar nesse espaço de prosa aqui. Porque as pessoas têm paciência para escutar mesmo. Não tem. Ela prefere ficar... Não, mas mata de raiva você fica numa mesa e tá... E assim, esses adolescentes novos, eu não sei metade do que esses meninos sabem. O pessoal que vê hoje em dia, se vê as crianças hoje em dia, você já dá aqueles desenhozinhos que tem no seu celular. É a babá dele. Isso ajuda muito, que eu falo com os meus meninos que eu trabalho, né? Das meninas crianças. E aí eu falo muito que a babá deles foi um videogame, daquele Mario, né? Ainda existe, né? Acho que existe. Acho que deve existir, né? É. Então, assim, era aquilo que rua não é lugar de criança, não tinha. Eu continuo com esse trabalhando. Rua não é lugar de criança. Criança tem que ter uma educação dirigida, não tem que ser preso. Mas hoje a gente tem opção, tem escolinha de graça. Né? Entendi, eu discordo, assim, porque eu cresci, aí eu discordo. Mas o mundo também mudou, né? Mas o seu mundo e o meu era outro, tipo. Eu também brincava de pique-bandeira, pique-bandeira, eu brincava de pique-bandeira, de queimada, pula-corda. Esses meninos nem sabem o que é isso, cair no poço. Né? Esses meninos nem sabem o que é isso, não sabem. Hoje em dia está muito complicado. Então, rua tem que ir naqueles espaços dirigidos. Igual, por exemplo, vou te dar um exemplo da Praça Santo Antônio. Lá é um lugar amplo que fica cheio. Lá no Barbacena tem um oratório, né? Que também é um coletivo bem grande de criança. Agora, praça sozinha hoje em dia não é lugar de criança. É complicado, né? Não A vida mudou muito. Muito. Hoje em dia a praça que você ficava, e a praça que eu ficava, não existe mais. Então ela tem que ser dirigida mesmo, infelizmente. Eu, na realidade, ficava aqui no bairro mesmo, né? Então, assim, em Antônio Carlos a gente tem esse privilégio. Sempre foi uma cidade pequena, aconchegante, né? Todo mundo conhece todo mundo. Até hoje aqui dá para a gente poder brincar na rua. Você diz, o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. E eu queria te fazer uma pergunta. Você falou de sonho, né? A gente sonha, eu sonho. Então vamos sonhar aqui junto. Se hoje você tivesse o poder de mudar alguma coisa no nosso país com relação à saúde pública, o que você mudaria? Cristina, a primeira coisa que eu mudaria era fazer com que todo mundo que está no lugar de gestor fosse capacitado. Para duas coisas, você tem que entender que você é gestor de pessoa e gestor de recursos. Eu faria isso. A primeira coisa que eu mudaria era isso, era a educação desse pessoal que manda, que fica na mesa, fazendo os projetos de política pública para a ponta. Ele não sabe o que tem lá na ponta. Entendeu? Então, assim, claro, gente, que tem muita exceção. Né? Eu estou dizendo
aqui focado muito numa dificuldade que a gente está vivendo em saúde mental. Eu mudaria isso. A gente teve uma visita, tive uma roda de conversa com a questão do assédio moral, e na verdade, o assédio moral nada foi falado essa questão que a gente está levantando aqui. A gestão de pessoa e a gestão de recursos. Então eu faria essa primeira mudança, porque sem saúde não tem vida. Então eu mudaria mesmo a base de quem senta para fazer as políticas públicas do SUS. Porque o SUS não pode nunca deixar de ser o que ele foi criado, algo para o povo, indiscriminadamente. O povo que tem dinheiro, do povo que não tem dinheiro. Seguindo uma linha de que o SUS ele é nacional. Ele é um programa que está sendo desejado ser implementado em países que tem assim, uma emancipação financeira maior, né? Não sei o que não tem. Brasil, tá, gente, eu fazer tudo, mas não somos quase que nada. Mas eu mudaria a questão dos gestores. E outra coisa que eu gostaria de ter poder mesmo, é da mobilização social. Eu sou uma ativista mesmo que acredito que é o povo que vai fazer a diferença. E vai fazer. Eu desejo muito isso. Um povo tem que ser livre. Livre para vir conversar com o Cristina, vir conversar com o Mané, com o Bastião, com todo mundo. A liberdade de expressão é uma forma de estar trabalhando o seu saber, o seu conhecimento. E o SUS, ele ficasse mesmo na integralidade mesmo. Ele tem que atingir todo mundo. Ele é um projeto bonito, é uma proposta de trabalho linda, forte. Se tem mais alguém, eu acho que tem muito mais gente, mas número 1 com você, eu estou aí. Eu acredito que o SUS é a melhor função, acredito na nossa segurança, acredito na nossa educação. E aí, se eu tivesse uma varinha mágica aqui agora, eu ia gastar essa magia minha para fazer com que o povo tivesse crítica e poder de saber que só de nós a mudança vai acontecer. Esse é o que eu faria com a minha varinha mágica. Eu gostaria muito que esse sonho virasse realidade, viu, Cidinha? Vamos repetir, adorei as suas 3 colocações para o pessoal que está ali participando conosco para a gente poder encerrar. A sua primeira colocação sobre o gestor, fala aí. Você falou que você queria que ele fosse capacitado para que ele aprendesse. Olha, ser gente, gestor de pessoa e gestor de recursos. Olha que interessante. Gestor de pessoa e de recurso. Eu achei muito interessante, Cidinha. O primeiro, você poderia colocar gestor de recursos e gestor de pessoa. Olha como a pessoa pensa, às vezes, diferente. Porque o mais importante para você, o tempo todo você falou aqui, é a pessoa. Então, gestor de pessoa, gente, e depois de recurso. Uma coisa leva a outra. Certo? Com certeza. Segundo item, você faria? Você falou aí, vamos ver. O que eu faria? Foi que o povo tivesse a crítica, o conhecimento, o empoderamento, de saber que tudo vai mudar se a gente tiver comprometimento com nossos deveres e com os nossos sonhos. Mas aí você concluiu com liberdade de expressão e de convivência. Isso é excelente. Tem que ter, Cristina. Um povo que não é livre e não é emancipado nas suas atitudes, ele não tem compromisso com o que ele tem que mudar. E o terceiro, você falou que acredita no SUS e que ele tem que continuar, né? Tem que continuar. Em cima dessa capacitação dos gestores, que estão aí em todos os níveis, gente, tem que estar com esse foco. O povo é o meu patrão. E a ele que eu tenho que servir. E a ele que eu tenho que buscar recursos onde eu não tenho aqui. E eu tenho que fazer com que... Não adianta nem um projeto, por isso que eu coloco como foco principal da nossa vida o povo, o cidadão, o indivíduo. A hora da prosa jamais existiria apenas com a menina que é a sua infraestrutura de... Ela existe porque você é uma pessoa que está aqui recebendo pessoas para dividir conhecimentos. Sim.
Então a E pessoa tem pessoas do outro lado da tela participando para assistir e né? colocar as críticas, que gostou, que quer mais, que não gostou, podia falar isso, falou isso que eu não concordei. Gente, a diversidade de opinião constrói as possibilidades de mudança, né? Eu acredito assim. Cidinha, que pena, né? Que pena que o nosso horário chegou, mas eu já quero deixar aqui um próximo convite. Quero muito que você volte para a gente poder falar sobre saúde mental. Não, tem muita prosa para gente prosear, né? Eu quero, antes de terminar, gente, agradecer a Egleia e a Jéssica que estão aqui comigo novamente, né? Tiveram a paciência de esperar esses 6 meses, eu acho, nem sei direito, quase uma gestação, né? Mas eu quero agradecê-las por estar aqui novamente com a gente. Quero mandar um abração aí para Carlinhos. Carlinhos sempre participou com a gente da prosa, agora ele está dando um tempo, mas ele sabe que a cadeira dele está aqui, à espera. E agradecer vocês que estão aí conosco. Gente, vocês não têm a noção da falta que eu senti de vocês. Sabe, Cidinha, eu já estava habituado também, né? Amanhã faz 2 anos. Toda terça-feira a gente está aqui. Toda terça-feira. E a gente começa a criar um laço com as pessoas que estão ali. Sim. E eu senti muita falta de estar aqui na hora da prosa. Então eu quero agradecer vocês que voltaram, estão aí participando conosco. E já falar para vocês que daqui a alguns meses, aí nós vamos ter que esperar um pouquinho, que a gente tem um outro programinha, sabe? Chama o Som da Saudade, com Cristina Carvalho. Que a gente só coloca vinil. Esse também vai voltar, só que nós vamos esperar um pouquinho. A semana que vem, gente, nós teremos aqui um convidado que vai ser eu achei até muito interessante. A ideia aqui do convite é da equipe, sabe, Cidinha? A gente se reúne e se propõe, vamos convidar uma pessoa tal, e a nossa equipe decidiu para a semana que vem convidar um pastor. Eu achei muito bacana, porque nós já tivemos aqui na hora da prosa 2 padres, e agora nós vamos ter a honra de receber um pastor. Sim, Cristina, muito bem. Então, a semana que vem vocês vão ver qual é o pastor que vai participar conosco. Isso é surpresa e nós só vamos contar na segunda-feira, na hora que sair a chamada. Cidinha, muito obrigada pelo carinho de ter aceito o nosso convite. Obrigada por trazer para a nossa Hora da Prosa conhecimento. Obrigada por se disponibilizar a voltar, né? Porque ela já falou, gente, que ela vai voltar outras vezes, olha que bacana. E pode ter certeza que a sua passagem pela Hora da Prosa vai ficar marcada para o resto das nossas vidas, né? Nós não vamos estar mais aqui, mas os vídeos vão ficar e um dia alguém vai falar assim, olha, lá na cozinha da casa da Cristina, estava ela e a Cidinha Umbelino proseando. Muito obrigada e que Deus possa continuar abençoando você, sua família, enfim, que Ele continue abençoando todos nós. Cristina, eu que agradeço, foi um privilégio, né? Estar aqui com você no seu recomeço daquilo que eu tenho certeza que é muito bom, porque eu te acompanho também. Você é uma mulher guerreira, né? Uma mulher que está sempre sonhadora, está sempre promovendo uma forma de que o próximo seja agraciado com conhecimentos e coisas. Foi muito bom estar com vocês. Multipliquem os vídeos que a Cristina coloca, porque ela só coloca nessa hora da prosa conhecimento e saber para você que está do outro lado. E é você que está do outro lado que vai emanar o poder que a gente precisa para mudar esse mundo. E vamos fazer agora. Né? Gente, olha, e falando em multiplicar, não esqueçam, né, diretora, de compartilhar, dar um like. Eu já destreinei, olha só, gente, como é que a gente estrena? Compartilhe, dê um like, curta os nossos vídeos, né? Nós temos 2 Facebooks, Cristina Carvalho 1, Cristina Carvalho 2. Nós temos no Instagram, Hora da Prosa, com Cristina Carvalho, e no YouTube. Por sinal, o nosso YouTube, com alguns shorts, deu assim uma alavancada bacana nesse período que nós... Mas você pode continuar nos ajudando. Gente,
Tenham uma boa noite, fiquem com Deus, obrigada pela participação, muita gratidão por todos aqueles que oraram, que rezaram por mim e que me ajudaram, né? Os meus amigos, de forma muito especial a minha família. Muito obrigada por tudo. Tenham uma ótima semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer, na próxima Hora da Prosa com Cristina Carvalho.